Olá, seja bem-vindo a mais um Car Shop TV Podcast 360. Você já está vendo o celular aí, se você estiver no celular, balançando a imagem, que é um podcast totalmente diferente. Estou recebendo aqui meu amigo Sérgio Mendes da Canopus. Sérgio é um grande amigo que vai falar sobre um assunto muito importante hoje. A gente vai falar sobre consórcio. Okay. Prazer te receber. Prazer. Igual. Maravilha, você está aqui com a gente, faz todo um sentido para esse momento que a gente está falando de assuntos bem importantes aqui do setor automotivo. É isso aí. Meu nome é Sérgio, eu sou do Grupo Canopus, do consórcio Canopus, e vim aqui contribuir aí com o podcast. Maravilha. O Sérgio, para que você possa entender aí qual a posição, por que ele foi convidado, o Sérgio é diretor de área da Canopus, atende Paraíba e Rio Grande do Norte, isso, é isso? Paraíba, né? e Rio Grande do Norte, há 8 anos. 8 anos de trabalho, mais de 1.000 cotas de consórcio vendidas, entregues, e as pessoas aí felizes nesse conceito que muita gente tem conceito distorcido, porque não experimentou ainda, daqui a pouco eu falo disso, e as pessoas não entendem a importância e o valor que existe por trás do consórcio. Positivo, a nossa função é realizar sonhos. Então é disso que a gente vai falar hoje. Já deixa eu dar uma dica para você, Podcast 360 faz parte do programa Car Shop TV, que está na televisão, na TV Bandeirantes, aos sábados às 8h10 da manhã. Se você já assistiu lá e está vindo para cá, seja bem-vindo. Se você está aqui, a gente quer te convidar também a assistir na televisão. A gente pega hoje, são 51% dos municípios da Paraíba, e a gente tem uma atenção especial aí, porque a gente está num horário, numa programação que é sábado. Sábado, normalmente, os programas na televisão, eles têm uma tendência muito mais femininas do que masculina, e a gente tem um programa, não que seja um programa masculino, porque carro é gosto de todo mundo, e a gente não fala só de carro, a gente fala de mobilidade, fala de transporte, fala de tendência para esse contexto da mobilidade. A gente vai trazer, por exemplo, pautas aqui de patinete elétrico, de skate elétrico, né? As pessoas não entendem, em alguns contextos, as pessoas não entendem que tem gente que vai trabalhar de skate. Eu que vim de uma cidade, de um contexto um pouco diferente aqui de João Pessoa, na Paraíba, eu vim de São Paulo, capital, é muito normal você estar no metrô e ver alguém bem vestido com skate debaixo do braço, porque depois ele vai pegar aquela avenida, aquela rua que tem uma pista preparada já para isso, né? E ele vai ir de skate trabalhar. Olha que negócio diferente. Aí, interessante. E as pessoas não têm esse entendimento. Então o Car Shop TV é um programa voltado para isso. Aqui a gente tem pauta sobre caminhão, sobre veículo agrícola, para o segmento agrícola. A gente tem bicicleta, a gente tem inclusive um especialista de bicicleta que deve estar vindo aqui nos próximos dias. Tudo isso faz parte da nossa pauta de assuntos sobre mobilidade, sobre transporte, sobre veículos. E hoje a gente está falando aqui com o Sérgio e vamos conversar, bater um papo legal sobre consórcio. Né? Canopus, realizando sonhos. Está fazendo o comercial dele. Mas esse assunto, eu quero que você entenda que ele é de importância para todo mundo que quer ir adquirir um bem. Não é só veículos. Bem móvel ou imóvel. Ou imóvel, né? E a gente vai ouvir falar de tudo isso. Okay. Vamos conversar então? Vamos. Seja bem-vindo. Você vai ver que esse podcast ele tem essa estrutura 360 diferenciada, e a gente vai trocar de ambiente, a gente não está amarrado, preso. Se você girar a sua câmera, você vai ver que a gente tem um ambiente convencional de podcast, uma mesa grande de podcast, a gente tem esse espaço. A gente até quando tem algum visitante que precisa mostrar alguma coisa, usar a mesa, a gente usa lá como mesa de apoio, mas é totalmente diferente, porque é um bate-papo. A gente está aqui na produtora, a gente está aqui na iBox 360 e Canário Filmes, que são as duas empresas que montaram essa estrutura para poder atender essa demanda, e o Car Shop TV usa então essa estrutura, e a gente tem tudo isso aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Pra cá? Vamos passar aqui para o sofá, vamos sentar aqui comigo, que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Vamos sentar aqui, Sérgio, fique à vontade. O Car Shop é totalmente diferente, o podcast, que a gente tem esse formato que a gente vai conversar, e é como se o nosso visitante, não é como não, o visitante está aqui junto com a gente através da câmera 360, e hoje a gente tem bastante coisa legal aqui para falar. Vamos começar falando sobre esse, eu gosto de falar nem preconceito, como as pessoas usam na estrutura normal da língua, mas eu gosto de frisar, pré-conceito. Por que é preconceito? Porque muita gente... Sabe aquela história nunca experimentou a laranja e diz que a laranja está azeda? Mas como é que sabe que está azeda? Olhando a casca, não funciona assim. Até dá para ter uma noção, quem conhece muito, mas normalmente as pessoas erram fazendo essa análise de forma distorcida, de forma errada. Por que eu estou chamando de preconceito? Porque quando se fala em consórcio, já tem uma ideia distorcida, muitas vezes errada. Vamos falar sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre consórcio e por que existe esse preconceito? O consórcio nada mais é do que uma linha de crédito, como financiamento, né? Agora, o financiamento tem as suas particularidades, como o consórcio também tem. Então, existe essa vamos dizer assim, cultura que o consórcio demora, as pessoas querem
a coisa de imediato e acham que o consórcio não atende esse perfil. E é uma falta de informação, vamos dizer assim, falta de conhecimento. E as pessoas talvez mal orientadas, talvez alguém tenha comprado uma cota de consórcio, houve lá uma promessa, uma má orientação também em algum momento, e alguém saiu dizendo, fiquei pagando, nunca recebi, nunca fui sorteado, vejo os outros serem sorteados e eu não sou, vejo os outros aí tirarem o bem e eu não. Talvez isso também, né, faça diferença. O consórcio, diferentemente do financiamento, primeiramente você tem que identificar o perfil do cliente. Saber se ele é um cliente imediatista, se ele quer o bem mais rápido, ou se é um cliente que ele quer adquirir o produto a médio e longo prazo. O primeiro passo para a consultoria dar certo, né, para ele adquirir o consórcio. O cara que está vendendo a cota de consórcio, ele precisa atender o cliente com essa percepção. E identificar o perfil do cliente, qual a necessidade dele, se é imediatista ou a médio e longo prazo, que seria um investimento, vamos dizer assim, né? Ok, legal. Uma programação. Isso é uma coisa importante a gente falar daqui a pouco, sim, é bem importante, porque o consórcio pode ser um grande investimento. Mas vamos lá, ele percebeu esse primeiro momento, ele fez essa percepção, aí ele tem que prestar a orientação devida para usar bem a concepção do consórcio. Isso, aí vai para a segunda etapa, né? Ver quanto a pessoa necessita, né? Quanto ele teria para dar de lance, que seria a entrada, né, do financiamento, fazendo uma analogia, enfim, e qual é a parcela que ele cabe no orçamento dele, aí tem que prestar toda essa consultoria para, de fato, que tenha êxito no final. Acho que a ideia, porque o consultor, na verdade, eu vou colocar entre parênteses aqui, vendedor, ele quer vender, então ele quer fechar o melhor negócio possível. O melhor negócio possível nesse caso, até porque nós estamos falando de um bem adquirido, de um serviço, na verdade, adquirido a longo prazo, ele vai pagar por um longo prazo, então precisa caber na realidade orçamentária daquela pessoa, porque senão a pessoa também não dá conta de pagar, então não pode cometer o exagero. Por isso daquelas perguntas pertinentes, né? Se o desejo dele é tirar o bem de imediato, seja móvel ou imóvel, né? Quanto ele teria de entrada, que seria o lance, e qual seria a parcela que ele suportaria pagar dentro do orçamento dele. Dentro da realidade dele. Essas três perguntas são fundamentais para que a consultoria chegue ao êxito e seja interessante para o cliente. Sim. E falando em cliente, quem é o cliente do consórcio? O consórcio é para quem? Se a gente pudesse fazer uma análise disso, e aí você com essas mais de 1.000 cotas vendidas de consórcio, certamente você já vendeu para todo tipo de pessoa. Como é que isso funciona? Primeiramente, tanto a pessoa física como jurídica pode vir adquirir uma cota de consórcio. Ela atinge essas duas pessoas, tanto física como jurídica, ok? E veja, essa pessoa ela adquire a cota de consórcio baseada, então, pelo que eu estou entendendo, três elementos são fundamentais. Quanto a pessoa tem condições de gastar, o objetivo da aplicação que ela está fazendo, se é médio prazo, longo prazo, se ela é imediatista e quer o bem imediatamente e tal. Mas a gente está falando de perfis de públicos diferentes. O terceiro seria que tipo de bem, de que maneira eu quero fazer, porque pode ser investimento, pode ser o próprio bem. E falando desses três aí, que tipo de pessoa? Então pode ser um garotão que quer comprar a moto dele, tirou a habilitação e ele tem pouco recurso, né? Trabalha, está iniciando a carreira profissional, ganha pouco, mas ele quer comprar a moto, imagina isso, um carro. Qualquer pessoa hoje pode aderir a um grupo de consórcio, né? Ela vai aderir a um contrato, vai assinar um contrato e pagar aquela prestação mensalmente. Entendi. Okay? E essa prestação ela vai pagar para a administradora do consórcio, é isso? Isso. Como todo consórcio, né? Ele vai pagar a parcela, dentro dessa parcela tem a taxa de administração, seguro, prestamista, né? Algumas administradoras têm fundo de reserva, o nosso não tem, enfim. E aí ele vai pagando mensalmente, até então ele é credor, né? Ele não é devedor, ele é credor. Aí ele vai participar de um sorteio mensal e também tem as modalidades de oferta-lance para ter uma contemplação fora do sorteio. O procedimento, mas vamos fixar aqui no público para quem é o consórcio. Então imagina o seguinte, a gente já começa a desmistificar uma coisa que muita gente não sabe, muitas pessoas talvez que estejam até nos assistindo agora não perceberam, não entenderam isso ainda, mas o consórcio não é para carro. A gente, claro, está falando dentro do Caixote TV, a gente está focando isso. Mas imagina que eu tenho aqui, vou falar alguns casos, e aí eu vou te fazer um ping-pong. Você diz serve ou não serve, de que maneira funciona, ok? Vamos lá. O cara é motorista de caminhão, ele tem um caminhão muito velho, ele quer trocar o caminhão, mas ele quer fazer isso
gradativamente, ele não quer parar o trabalho dele, ir lá comprar um novo caminhão e ele quer entrar numa negociação para poder ter condições de comprar esse caminhão. Seria um perfil de médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Positivo, se encaixa. Muito legal. E ele, na verdade, é bacana, daqui a pouco a gente vai falar de valores e tal, e percentuais aí, de juros, né, que as pessoas não conhecem, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas independente disso, cabe no bolso dele e ele consegue fazer isso de uma forma suave, então. Sim. Muito positivo. bem, olha que legal. O consórcio atende qualquer perfil de consumidor. Qualquer legal. Perfil. Mas vamos pontuar, porque eu estou falando com pessoas que eu não sei quem é que está assistindo do outro lado. Quer ver eu falar uma outra coisa? Então já falei do garotão que 18 anos, tirou a habilitação agora e está indo para o primeiro veículo. Já falei do cara que dirige o caminhão, que é caminhoneiro, está na estrada, família, não sei o quê, e ele quer comprar esse novo caminhão. E a pessoa que está lá na fazenda, no sítio, e ele quer um trator, serve para ele também? Serve. Olha aí. Tá vendo como muda o conceito? O consórcio, ele atinge qualquer perfil de cliente. Seja para bem móvel, que seria moto, veículos, caminhões, né? Como bem imóvel, né? Sim, sim. Ok? Vamos lá, pontuar de novo. Outra coisa que me ocorreu aqui. E aí agora eu vou cutucar alguém aí que de repente nem tinha parado para pensar nisso. A dona de casa viu aquela geladeira de 3 portas, sabe aquela que abre em cima, abre embaixo e não sei o que, e aquela geladeira maravilhosa, e ela sonha com aquela geladeira que custa 10 mil reais hoje, valor de hoje, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas vamos lá, o consórcio serve? Nós temos o produto específico para isso também. Aí, uma salva de palmas agora, você está ouvindo aí, porque a gente está falando de uma coisa que pode mudar o contexto, a vida das pessoas. Imagina você, dona de casa que está assistindo, ou você, marido que quer dar isso de presente para sua esposa. A gente está agora numa época aí, nesse momento desse vídeo, não sei quando você está vendo, mas vamos lá. A gente está se aproximando aí do meio do ano e a pessoa quer até o Natal ter essa geladeira dentro de casa. Né? Pode se programar e fazer. Positivo. Então, olha que bacana. A gente viu como o leque abre? Então não é só carro. A gente está falando de carro, porque a gente está aqui dentro desse programa, mas esse leque começa a se abrir. Porque daqui a um pouco, nós temos uma ilha de edição aqui na produtora, por exemplo, que um computador de uma determinada marca, que é uma maçã, não posso falar o nome, mas vamos lá. E aí esse determinado equipamento, ele custa muito dinheiro. E quem desenvolve, eu tenho aqui os meus pessoal de produção, pessoal que faz edição, e aí vai para frente de uma máquina dessa, uau, que máquina maravilhosa. Nunca poderia ter, não teria condições. Quanto tempo eu teria para juntar esse dinheiro? Através do consórcio. O consórcio funciona, olha só o que a gente hoje, o que é que o consórcio abrange para aquisições, né? Consórcio de serviços para viagem, cirurgias programadas. Nossa. Olha aí, você que pensou em dar de presente para sua esposa, quem sabe uma cirurgia, quem sabe hoje a gente tem os implantes de silicone, ou a cirurgia, né, que atende determinado, ou a gente está falando do benefício estético, mas pode ser no benefício, também um benefício de saúde, né? Alguém que precisa de uma prótese, imagina lá, eu tenho uma pessoa que falou para mim que colocou uma prótese numa determinada área do corpo, na área da bacia, fêmur, ele colocou uma prótese e o procedimento todo, o hospital, não sei o que, ele gastou mais de 100 mil reais. Quer dizer, ele poderia ter se programado, porque não foi uma coisa que veio se agravando a longo prazo, ele poderia ter se programado e ele, se ele quisesse fazer, ele poderia ter feito um consórcio daquilo, exatamente. Exatamente. Daquilo. E além de serviço, né, cirurgias, viagens, reforma, serviço. Aí tem consórcio de motos, veículos, caminhões, né? Na verdade, até imóvel. Vamos abrir um pouquinho essa conversa no seguinte sentido. Às vezes a gente vê alguém, grupos, empresas e até vendedores de consórcio colocar consórcio da casa própria, tem a sua casa, né? A casa que você sempre quis, ou consórcio do carro zero, compre, ou um bem específico. Eu vou citar uma marca, que é uma das marcas do mercado, mas vamos lá. Um carro da marca X, do modelo tal, você pode ter o seu carro. Na verdade, parece que não é bem isso, né? O consórcio, na realidade, a pessoa que adere a um grupo de consórcio, ela está adquirindo uma carta de crédito. Ok. Não é para um bem específico, ela entra no consórcio de serviço, ela sabe para qual serviço ela está adquirindo. Um consórcio de veículo, não é para aquela marca tal, específica, modelo tal. E pode inclusive trocar o foco, né? De repente estou pagando, mas já comprei a casa e quero usar essa cota de consórcio agora para comprar o carro. Pode ser assim. Positivo. O valor da cota da carta, né? Da cota que ele comprou, da carta de crédito que ele comprou, de repente ele quer uma casa de X mil reais
né? Vamos falar um valor hipotético, vamos colocar aqui que ele quisesse comprar um imóvel que custasse 500 mil reais. Ele pode fazer uma carta de consórcio de 200 mil, porque a parcela vai ficar menor para ele, e depois que ele tiver isso, ele vai juntar esse valor de outro lugar e complementar para comprar o imóvel. Positivo. Pode ser feito assim. O consórcio, ele, diferentemente do financiamento, ele é bem mais flexível. Ele pode fazer o consórcio e complementar com recurso próprio, tá? Ele pode juntar 2 cartas, 3 para comprar um único bem. Ah, legal. Ele pode ter mais de uma, então. E como bem. Também ele pode fazer uma carta, exemplo, uma carta de 300 mil e comprar um carro, um caminhão, uma moto. E você acredita que misturar novo com usado? Eu já vi gente falando isso. Eu fiquei pagando, quando saiu a carta de crédito, eu nem queria mais aquele carro. Mas na verdade, o crédito é para outra coisa. O consórcio, como eu falei, ele é flexível nesse sentido, diferentemente do financiamento. Muito legal. A pessoa aderiu ao consórcio há 2 anos atrás, ela tinha um desejo. Só que no decorrer do tempo, muda, né? Lógico. Muda, então ela pode mudar também o bem a ser adquirido. É flexível. Tá vendo como é pré-conceito? Não sabe e aí julga e acha que não. Pera aí, a gente está falando de um universo de possibilidades. Sérgio, vamos tomar um café? Acho que agora é hora de parar, a gente tomar um cafezinho, porque eu tenho outras perguntas importantes. Se inscreva no canal, você que está assistindo a gente agora, se inscreva no Caixop TV, se inscreva clicando aí, já coloca o sininho para você ouvir as notificações, porque toda quinta-feira à noite, às 19 horas, a gente libera aí o novo vídeo, essa programação, esse vídeo está indo. A gente já teve convidado da semana passada, da semana anterior, e hoje, quinta-feira, se você está vendo, ou se você está vendo posterior, foi liberado sempre na quinta-feira, e aos sábados a gente tem na televisão, e ao longo da semana, todos os anunciantes, blocos que a gente traz envia, né, manda para a televisão, a gente também traz para cá, e tem todas as informações aí, se você quer comprar carro, moto, caminhão, bicicleta, jet ski, consórcio. Com certeza, né, consórcio. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai estar deixando aqui os contatos do Sérgio também, se você quiser fazer essa cotação, receber uma consultoria, está aqui à disposição, né? Maravilha. Daqui a pouco a gente vai deixar aqui. Mas enfim, se inscreva no canal, participa com a gente e vamos lá tomar café, porque a gente tem bastante assunto ainda para conversar e tem bastante assunto sobre consórcio para a gente falar. Vamos lá. Comigo. Vamos tomar um cafezinho e a gente vai conversar um pouquinho. Olha, eu já quero começar, antes da gente pensar aqui, eu vou fazer... Você quer café, né? Aceito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente não entende isso. Taxa de juros. Quando a pessoa vai fazer um financiamento de veículos, ela já parte do princípio, inclusive a gente está indo numa turbulência com relação a juros, valor de juros no mercado, financiamento de veículos. E quando a gente fala de consórcio, a gente tem um diferencial. Existe juros no consórcio? Existe esse valor? Como é que é calculado? Qual é o percentual? Vamos falar disso? Porque eu quero que o nosso ouvinte ele perceba o seguinte: vale a pena fazer consórcio. Financeiramente vale a pena. E depois das explicações que serão dadas agora? Exatamente. Então vamos lá, fala pra gente, eu vou preparar aqui um café pra gente. Como é que funciona a questão financeira, juros aí do consórcio? A princípio, para começar, o consórcio ele não é juros, é taxa de administração, principalmente, né? E algumas administradoras, além da taxa administrativa, ela tem mais algumas taxas que elas cobram. No seguro, prestamista, ok? Fundo de reserva. Agora me fala uma coisa, a taxa de juros quem cobra é a administradora, por isso que existe uma empresa. A gente está falando da Canopus, a Canopus são 50 anos do grupo Canopus e 20 anos, é isso, do consórcio? O grupo tem 50 anos, a sede é Cuiabá, Mato Grosso, e o produto consórcio, a administradora de consórcio da tem 20 Canopus, anos. 20 anos de existência. Então nós estamos falando de uma empresa, para começar a gente está falando de uma empresa séria, certamente como qualquer segmento tem alguém que não é tão sério, mas a gente está falando de uma empresa séria e competente no mercado. Porque a gente está falando de uma administradora financeira, ok? E essa administradora está vinculada a banco, Febraban, Banco Central. Como é que funciona? Explica isso para a gente. No tocante a consórcio, toda administradora de consórcio, existem 2 órgãos fiscalizadores. Primeiro é o Banco Central. Nossa cafeteira ela faz barulho, tá? E aí quem está assistindo já sabe. Até bota um ícone aqui, cafeteira, o pessoal se liga. O que está acontecendo? É um terremoto, é cafeteira. No tocante aos órgãos fiscalizadores, no caso são 2, no caso do consórcio, né? São o Banco Central e a ABAC, né? Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Sim. Ok? E o Banco Central, ele faz a gestão, a supervisão, no caso dessa instituição financeira, que é idônea e imediatamente ela é uma instituição responsável por administrar esse valor financeiro. Positivo.
Em relação a comparativo de financiamento com o consórcio custo, hoje, Mulher, tem adoçante, tem açúcar, fica à vontade. Hoje, na atual conjuntura que se encontra o país, econômica, hoje se a pessoa for financiar um carro hoje, se esse veículo, esse bem imóvel, ele for 0 km, ele vai pagar em média aí 1,5% ao mês de taxa. Nós estamos falando de juros de financiamento. Juros de financiamento, okay, exatamente. Perfeito. Em média 1,5%, vai depender do score, né? Certo. Se esse bem imóvel... Deixa eu só te perguntar isso. Você acabou de falar numa coisa que muita gente não sabe. O que é score? Score é o perfil da pessoa, do usuário. Então nós estamos falando de faixa etária. Eu imagino que uma pessoa mais velha que está caindo numa determinada faixa etária, um financiamento a longo prazo, tem um score diferente de uma pessoa... A questão é financeira mesmo, não voga a idade. Ah, ok. É só financeira. É financeiro. O score é só questão financeira, idade Porque, não. por exemplo, um plano de saúde tem diferença de faixa etária. É uma outra categoria. Isso é legal de explicar, porque as pessoas não entendem. O que é esse score? Score é a capacidade, é o nível de capacidade financeira, histórico financeiro e o nível de responsabilidade, de competência, de condições da pessoa. O histórico nada mais é do que o score nada mais é o histórico financeiro daquela pessoa física ou jurídica, né? Que é tanto o financiamento como o consórcio pode ser feito tanto na pessoa física como na jurídica. Sim. Então, o score nada mais é do histórico financeiro daquela pessoa no decorrer da vida dela. Certo. Se ela pagou, se a pessoa for inadimplente, alguma coisa atrasou, isso vai mudar o score. É o histórico financeiro, né? E essa pessoa, ela tendo como se fosse o histórico escolar de uma pessoa, né? Que estuda. Sim. Né? As notas de cada matéria, a mesma coisa. Quer dizer, o score é como no financiamento isso faz diferença. E no consórcio, como é que funciona? No consórcio, eles analisam pelo score também. Ok. Agora, o diferencial é o custo final. Como eu estava falando, voltando, hoje um financiamento de um bem imóvel 0 km, em média está em torno aí de 1,5%, 1,7% ao mês. Certo. De taxa de juros. Se esse bem for um seminovo, em média 2% ao mês. Sim. No consórcio, em média, está aí 0,25%. Eu tenho casos, a depender do valor do crédito, da carta de crédito, eu tenho aí 0,15%, 0,17% ao mês. Então, nossa, a diferença. No financiamento, caso a pessoa tenha algum apontamento restritivo no seu CPF, né? Esteja no Serasa, nome negativado, ele não vai para lugar nenhum, ele não vai adquirir nada via financiamento. Não pode comprar porque o banco não libera o financiamento. Isso. Já no consórcio, primeiramente ele vai aderir a um grupo. Até então ele é credor. Ele pode entrar no consórcio mesmo com o nome sujo. E vai pagando. Quando ele for contemplado, ele vai ter que fazer análise cadastral. Caso persista a restrição ou as restrições, provavelmente o consórcio vai pedir um avalista. Aí, esse avalista não pode ter restrição, tem que estar com o nome limpo e a gente consegue aprovar o crédito. Legal. Então, quer dizer, mesmo que ele tenha uma dificuldade, ele tendo o avalista, ele consegue ir até o final e ter o benefício. Positivo. Muito bacana. As pessoas não têm a menor noção disso. E a gente falou de qual é o Muita gente não sabia disso. Muita gente não sabia. O percentual, então, só para frisar bem, a gente está falando de quanto por cento de taxa administrativa? Hoje a nossa taxa de administrativa, ela varia no máximo aí a 0,25 ao mês. 0,25 ao pode mês. Chegar a 0,15 ao mês. 0,15. A gente está falando da diferença de um financiamento que é 1,5% hoje e as oscilações financeiras do mercado empurram isso às vezes para um valor bem maior. A gente teve taxa de 2,7, 2,5. Vai depender do score da pessoa. Sim. Então a gente está falando de realmente algo totalmente diferente. E é legal as pessoas entenderem a questão de ser acessível, de ser fácil. Né? Muito mais simples do que as pessoas imaginam. E outra coisa, a principal cultura negativa que as pessoas acham, né, o pré-conceito, é do imediatismo. O consórcio tem como ser imediato. A pessoa adquirir. Isso é legal de falar. Como é que adquiriu o bem? Eu comprei uma cota de consórcio, mas eu tenho pressa em pegar o meu carro. Como é que eu faço? Aí ele vai aderir ao consórcio, vai assinar um contrato, vai pagar a primeira parcela. Na primeira oportunidade, que é a assembleia, ele já pode ofertar o lance.
Se ele está com pressa. Aí o grupo é de quantas pessoas lá? Porque fecha em grupo, né? 960 pessoas. Então, muito bem. Tem 960 pessoas no grupo para pagar em quantos anos? Em quanto tempo? Aí, 18 anos, 20 anos, 15 anos, depende do prazo. São vários prazos. Então, tem uma variação. Isso. Mas vamos lá, eu tenho todas essas pessoas e eu quero tirar o meu carro mais rápido. Como é que eu faço? Como é que você me orienta? Que tipo de situação eu posso, por exemplo, promover para pegar esse carro mais rápido? Primeiramente, identificar o perfil de aquisição certo. do cliente, da pessoa que está com interesse. Okay. A partir daí, a gente vai traçar a estratégia de contemplação dentro do grupo. Até porque, por exemplo, você tem alguns grupos e de repente você pode me encaixar num grupo onde eu vou ter mais facilidade em adquirir a cota rapidamente, adquirir o bem rapidamente. Tem isso também, né? Já ouvi falar de coisa desse sentido. Exatamente, Edson. O que é que acontece? Todos os grupos são em andamento. Uns mais novos, outros mais antigos. Então, em cima daquele perfil do cliente, a gente procura um grupo que atenda aquele perfil do cliente. Principalmente no percentual que ele tem para dar de lance. Muito legal. Cada grupo tem um histórico. E aí, uma outra coisa importante é entender o seguinte, consultoria é fundamental. Nesse momento, você está vendo aqui, eu vou colocar aqui já o teu contato, se você quiser a consultoria do Sérgio da Canópolis, ou se você quiser saber sobre informações, não a consultoria para adquirir imediatamente, mas se você quiser saber informações, entre em contato porque vale a pena, porque a gente está falando com alguém sério, que tem a bagagem que tem. Estou à disposição. Ao mesmo tempo, a empresa, né, que tem a estrutura que importantíssimo. tem, porque senão acaba fazendo de maneira errada. E eu quero que você entenda que isso é totalmente aberto para muitas possibilidades, muitos nichos de mercado. Positivo. A gente já falou do perfil de público. Então, entre em contato porque vai ser muito mais fácil você poder ter essa consultoria da maneira correta. Estou à disposição para atendê-los. Já quero deixar aqui frisado, entre em contato com a Canópolis, com o Sérgio, mas também se inscreva no canal, você que está assistindo, gostou da nossa forma diferente de apresentar esse podcast, os assuntos, os temas ligados ao segmento automotivo, ligados a transporte, a mobilidade, e a gente tem muita coisa interessante para falar. Vamos voltar para o sofá? Tem outro assunto que eu quero conversar com você, e acho que tem muito interesse aí de quem está, nós vamos falar sobre quem está no grupo, como é que é sorteio, vamos falar disso? Vamos lá. Passar para cá. Falar do sorteio, como é que é? Porque existe uma das formas da pessoa retirar, da pessoa ter o seu bem, é o sorteio. Como é que funciona o sorteio? Quais são as formas de contemplação do consórcio? Existe o sorteio, né? Existe conosco mais 3 modalidades de lance, né? O lance fixo de 30%, que pode ser do recurso próprio do bolso ou embutido da carta. Nós temos o lance livre com embutido, livre é do bolso, mais um embutido da carta. E nós temos o lance só do bolso. Então, sorteio, mais 3 modalidades de lance. Então, a pessoa concorre paralelamente ao sorteio e mais uma modalidade de lance das 3. A pessoa escolhe que se encaixa melhor no perfil dela. Eu acho que, não sei se para o nosso ouvinte ficou claro isso, eu não sei se eu estou certo na minha forma de perceber. Eu também, porque eu estou falando aqui como entrevistador, dentro do nosso canal do Carshop TV como apresentador, mas na verdade também existe uma outra expectativa porque eu não conheço consórcio. Muita coisa que você está trazendo, assuntos que você está trazendo, para mim são totalmente novos. E eu acho muito legal porque essa desinformação, e a gente falou aquela hora do preconceito, você nos acabou de frisar no café, o preconceito justamente por não conhecer. Então existem possibilidades reais, palpáveis. Positivo. E existe muita coisa, internet pode ser um grande aliado, mas pode ser um grande vilão. Condições de imediato para o cliente comprar o bem dele, seja móvel ou imóvel. Sim, então não adianta ir atrás da informação, eu li na internet que, e aí tem muita gente tirando por base isso, e não tem uma consultoria, não tem uma informação devida. Acho que é bem legal a gente... No financiamento a coisa é bem engessada, né? Sim. É rápida, engessada, só que você paga um custo muito alto por isso. Sim. O consórcio não, é uma venda mais consultiva, né? Você tem que saber o que o cliente necessita para a gente indicar e operacionar o produto correto. Eu diria que não é um pacote pronto. Não. Muito se adapta. O financiamento é. O financiamento é, mas engessado. O consórcio acho que engessado é uma palavra boa. Ele é duro, né? E aí tem que ser estabelecido aquele padrão. Isso. Quem se encaixa, quem se enquadra é o cliente. Positivo. Né? E no caso do consórcio, não, a gente está falando de um valor que é moldado a partir da necessidade. Exatamente. E o nosso consórcio ele tem alguns diferenciais que o mercado não tem. Exemplo, a gente tem um lance parcelado até em 4 vezes sem juros, o mercado aí é à vista, a gente tem a possibilidade, além de pagar à vista,
o lance pode ser parcelado, o cliente que vai fazer o fluxo de caixa dele, Entendi. da entrada, né, do lance. Ele não pode parcelar isso no cartão? Não, exemplo? é boleto, só boleto. É. Ah, ok. E também tem a carência de 3 meses para voltar a pagar a parcela depois de contemplado por lance. Ah, entendi. Uau, que legal. Tem um monte de facilidade que a gente não sabe. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. A pessoa não conseguiu pagar até o final, está apertada porque aconteceu alguma situação, quem não está sujeito a uma fatalidade. Então aconteceu uma situação qualquer, a pessoa não pode pagar. Ela pode parar de pagar antes de quitar? Pode transferir para alguém? Como é que isso funciona? Vamos lá. Vamos supor que uma pessoa fez uma cota de consórcio, pagou 1 ano. Aí houve um problema financeiro, ela não está contemplada, né? É credora. Essa cota é cancelada. Essas 12 parcelas que ela pagou, a cota vai ser cancelada e ela vai continuar participando do sorteio. Quando ela for sorteada, vai ser a data balizadora para fazer os cálculos, fazer o abatimento das multas contratuais, né, que reza em contrato, Sim. E o saldo é liberado para ela, ressarcido para ela, em espécie. Não é mais no final do grupo como antigamente. E tem alguma... Como é que é a questão por exemplo, se a pessoa não retirou o bem, foi até o final, tem reajuste, tem um... Pronto, como é que funciona? O consórcio, todo consórcio ele não é fixo, ele é reajustado, né? Sim. Reajustável, melhor dizendo. No nosso caso... Qual é o indexador? Bens móveis é IPCA. IPCA. E o de bem imóvel é INCC. Ah, ok. Uma vez ao ano no aniversário da cota. Tá. Que isso é estabelecido pelo governo, pelas Positivo. taxas, os índices do país, não Ok. é uma coisa da operadora, né? Não, Então, não é da fica bem administradora, claro é do governo. Da administradora, falei errado. Veja, é legal entender isso porque a gente está falando de segurança, a gente está falando de flexibilidade, a gente está falando de possibilidades que ninguém talvez tivesse pensado, alguém não tivesse pensado sobre determinada possibilidade, a gente já falou disso. E também a gente está falando de uma realidade palpável, porque a pessoa ela tem acesso imediato, não depende e aí só vou poder dar início. Não, ela pode começar agora. Se ela não está em contato agora, ela pode começar a fazer agora a participação dela. O consórcio como financiamento é uma linha de crédito. O consórcio nada mais é do que uma outra linha de crédito. É uma linha de crédito segura e barata. E antigamente se falava o seguinte, dá para entrar em grupo em andamento, isso existe? Como é que funciona? Positivo. Hoje, o cliente ele tem a opção de entrar, todo o consórcio é grupo em andamento, principalmente o nosso, né? Hoje nós não temos grupo em formação, quer dizer, não houve a primeira assembleia ainda, todos os nossos grupos são em andamento. Entendi. A gente só vai escolher, vai colocar o cliente naquele grupo específico grupos, dá pra do encaixar. perfil de necessidade dele. Legal. Isso dá uma sensação de segurança. Positivo. Isso também dá velocidade, de repente quem quer já ir para um sorteio, já ir para um lance, né? Então, uma série de fatores aí. Tudo tem a ver com a consultoria, com a maneira como se trata o assunto. Exatamente. É isso aí. Sérgio, bacana demais. Gostei muito de ter falado com você sobre esse assunto. Acho que o nosso público vai ter total interesse na informação, no desenvolvimento da informação. Já estou colocando de novo aqui o seu contato, o seu telefone. Okay. Tem no nosso link na parte de baixo, também no descritivo desse vídeo, no canal do YouTube e também nas redes sociais. Aliás, já frisando, se você não faz parte ainda da nossa comunidade, se você não está ainda, não assinou o nosso canal, já clica aí para você se inscrever, já deixa marcadas as notificações, porque toda quinta-feira, 19 horas, a gente solta aí o vídeo novo. Esse vídeo está indo para o ar, se você está vendo hoje é quinta-feira, porque o vídeo acabou de ser liberado aí no canal, senão você está vendo em outra data. Mas enfim, toda quinta-feira vídeo novo do podcast. Mas a gente tem o nosso programa, o Carshop TV, na TV Bandeirantes da Paraíba. A gente atende aí 51% dos municípios do estado, então isso está lá no Sertão, está em Campina Grande, está em várias localidades. E eu quero que você tenha essa condição especial de poder adotar esse programa como uma das formas, uma das frentes para você, quem sabe, que quer comprar, quer adquirir o seu bem, agora móvel ou imóvel. Olha só o que a gente está fazendo. O Carshop TV é automóveis, né? Os bens móveis, mas a gente está falando de bens imóveis também, então outras áreas. A gente abriu aí para essa serviços, máquinas, equipamentos. Então, tudo isso é através do consórcio. Carro, moto, caminhão, imóvel, tudo. Isso aí. Mas a informação
canal do Carshop TV. Então se inscreva aí no canal. Deixa eu já dar uma dica também importante, abrir aqui um espaço para a gente falar disso. Se você gostaria de anunciar sua empresa, sua loja, desde que seja do segmento, né, que seja paralelo ao segmento automotivo ou transporte, mobilidade, que de repente você tem lá bicicleta elétrica, cabe. Se você tem lancha, barco, jet ski, cabe. Então trailer, cabe. Motorhome, cabe. Ônibus, caminhão, cabe. Maquinária agrícola, cabe. Transporte de veículos, cegonha, guincho, oficina mecânica. Imagina aí, a gente vai abrindo o leque, tem N situações para você poder participar aqui com a gente, você poder anunciar, não só aqui, mas também na televisão. Então você é convidado aí para isso também. Sérgio, muito obrigado pela tua participação. Maravilha. Deu seu recado final. Se eu esqueci alguma coisa aí, a gente esqueceu de falar, eu fiz uma colinha aqui, tá? Na nossa cola aqui, as informações que a gente tinha pesquisado para poder te perguntar, mas se eu esqueci alguma informação, fica à vontade. Não, as informações principais já foram repassadas, né? Acredito que foi esclarecedor para quem está nos assistindo. E eu estou à disposição de todos, né? Como o Edson já falou, o meu contato vai ser colocado. Podem me ligar para tirar dúvidas, né? Esclarecimentos, estou à disposição. Maravilha. Canopus é uma empresa séria, o Sérgio está aí há 8 anos no mercado, 8 anos nessa região atendendo e está à disposição para as empresas. Toda hora a gente que grava nas concessionárias, nas lojas de veículos, fazendo a gravação para o material do programa, de vez em quando a gente esbarra o Sérgio fazendo esse contato lá também, fazendo o trabalho dele, porque ele também visita essas grandes empresas aí. Positivo. E isso é muito bacana, isso mostra a credibilidade pelo teu trabalho. Ok. Mais uma vez, muito obrigado, e muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por participar do podcast 360 do Carshop TV. Aí Box Studio 360 está à disposição também para produzir esse material, caso a sua empresa precise, e é legal a gente poder estar aqui na Canário Filmes com essa estrutura, mostrando tudo isso para você. Carshop TV, sempre o melhor do setor automotivo para você.